Angola Oil and Gas Awards Retrospectiva 2024. Em 2024, a indústria do petróleo e gás angolana teve um desempenho positivo, contribuindo expressivamente para o crescimento do PIB nacional, com uma contribuição adicional de 4%, graças ao aumento registado na produção de petróleo. A indústria gerou receitas avaliadas em 33 bilhões de dólares, que serviram para custear as atividades exploratórias e satisfazer as necessidades de tesouraria do Estado. Do valor arrecadado, cerca de 13 bilhões de dólares foram gastos na recuperação de custos, 9 bilhões de dólares para os recebimentos da concessionária, 6 bilhões de dólares corresponderam aos lucros das companhias e 5 bilhões de dólares pagos em impostos. Angola produziu em média 1,134 milhões de barris dia, representando um incremento de 34 mil barris dia, se comparados aos volumes produzidos em 2023. Durante o período em análise, estiveram em operação uma média de 15 sondas de perfuração, tendo sido realizados trabalhos de cerca de 216 poços. A produção diária de gás natural situou-se em 2,6 bilhões de pés cúbicos, representando um acréscimo de 1,3%, dos quais 648 milhões de pés cúbicos foram enviados à fábrica Angola LNG. As ramas angolanas foram comercializadas a prémio de 0,08 dólares por barril em relação ao Brent, fixando-se 82,50 dólares por barril, com destaque para a rama Dália, que representou cerca de 19% do total das ramas exportadas. A refinaria de Luanda produziu cerca de 1,4 milhões de toneladas métricas de produtos refinados e foram adicionalmente importadas 3,5 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo para atender às necessidades de consumo interno, representando um custo anual de mais de 3 bilhões de dólares. No âmbito de novos desenvolvimentos, o ano de 2024 foi marcado por conquistas importantes que contribuíram para a boa prestação da indústria petrolífera nacional, apesar dos desafios macroeconômicos globais enfrentados e o desempenho do mercado petrolífero internacional ter sido fortemente afetado pelos cortes de produção da OPEP+, o conflito geopolítico no Médio Oriente, as expectativas de menor demanda de curto prazo e o aumento da produção de petróleo fora da OPEP. O setor testemunhou a entrada em produção de mais de 25 poços nos blocos 0, 14, 15, 15/06, 17, 31 e 32, bem como o reinício de produção dos campos Raia, Airoga e Tubarão no bloco 2/05 e os campos Mpungi e Cabaça a sudeste do bloco 15/06, o facto que contribuiu para o aumento da produção nacional de petróleo no período em consideração. No âmbito da estratégia de exploração petrolífera, foram licitados um total de 12 blocos petrolíferos nas bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza. Por outro lado, deu-se início ao processo de montagem do primeiro modelo da FPSO Agogo da Azul Energy, que se encontra em produção nos estaleiros navais da HRDD, em Xangai, com previsão de iniciar a produção em 2026. No que diz respeito à nova legislação, foi aprovada a Lei nº 5/24 sobre o combate ao contrabando de produtos petrolíferos. A mesma tem por objetivo a criminalização de condutas de contrabando de produtos petrolíferos e crimes conexos. O projeto de produção incremental, que visa a atribuição de incentivos aos investidores para produzirem volumes adicionais nas concessões atualmente em produção, mereceu a aprovação da Assembleia Nacional. Foi ainda disponibilizado para consulta pública o Plano Diretor de Gás, uma estratégia de investimento para projetos de gás natural que inclui a intensificação da exploração, promoção e desenvolvimento de infraestruturas inerentes à exploração de gás natural, através do estabelecimento de um quadro regulatório e fiscal robusto. Por fim,
O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás promoveu diálogo com as associações do setor petrolífero no intuito de explorar soluções para questões que afetam as empresas do conteúdo local, sua relação com os operadores do setor e o sistema tributário. No âmbito dos acordos e parcerias, Angola procurou fortalecer a cooperação energética com os Estados Unidos e a China, mantendo diálogos de alto nível com ambos os países, no sentido de atrair investimentos para projetos de energia em território nacional. Procedeu-se com a assinatura de 3 novos contratos de partilha de produção nos blocos CON 2, CON 8 e CON 19, operados, respectivamente, pela Eto Energies e pela CREP. A ANPG e a Unidade de Informação Financeira assinaram um acordo de cooperação para, em conjunto, combaterem crimes econômicos, objetivando fortalecer a transparência econômica financeira do setor petrolífero nacional. A Chevron assinou 2 contratos de serviços com risco para a exploração e desenvolvimento dos blocos 49 e 50, localizados em águas ultraprofundas da prolífica Bacia do Baixo Congo. As empresas promotoras do novo consórcio de gás, nomeadamente Azul Energy, Chevron, Total Energies e a Sonangol Pesquisa e Produção, assinaram um contrato de serviço com risco. Todos os acordos comerciais auxiliares e necessários para a aceleração da produção de gás em Angola. O ano foi fechado em grande com a assinatura de 2 memorandos de entendimento entre a ANPG e a Petrobras e a ANPG e Shell, que sinalizam o possível regresso destas grandes empresas à indústria petrolífera nacional. No âmbito dos novos projetos e investimentos, a Sonamet inaugurou a sua nova unidade Spool Base, orçada em mais de 11 milhões de dólares, como parte do desenvolvimento do projeto CLOV 3. Já o grupo Sonangol, através da sua subsidiária Sonagás, lançou um projeto piloto de distribuição de gás de cozinha, virado fundamentalmente para as comunidades rurais de todo o país. No que diz respeito aos financiamentos, a Banca Comercial Angolana apresentou novos produtos financeiros para dar suporte ao setor de óleo e gás, com principal destaque às empresas do conteúdo local que buscam por soluções de financiamento para apoio ao desenvolvimento de suas atividades de prestação de serviço à indústria. A Total Energies tomou a decisão final de investimento dos campos Cameia e Golfinho, localizados no bloco 20/11. O desenvolvimento destes campos insere-se no projeto Caminho, avaliado em 6 bilhões de dólares. Por outro, o Afreximbank garantiu um financiamento de cerca de 1,5 bilhões de dólares para a construção da primeira fábrica de fertilizantes do país, a Amofert, no município do Soio, província do Zaire. Estes e outros feitos marcaram a indústria de óleo e gás angolana em 2024, sustentando o importante papel do petróleo na economia nacional, bem como o elevado potencial remanescente desta importante indústria global.